Márcio Duran é um amigo nosso. Conheci ele através da editora lá, que a gente fez um trabalho com eles. E nos falamos já diversas vezes pelas redes sociais aí. E é uma pessoa bem bacana, um carioca maneiro, como eles dizem. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito com a palavra dele nessa manhã. Pai, queremos te agradecer por ter permitido esse encontro e podemos estar aqui, Senhor Deus, revendo amigos e fazendo amigos novos. E pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude agora a receber a Tua palavra e para que possamos glorificar o Teu nome nela, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos e todas. Deixa eu corrigir. Um bom dia a todas e todos. Questão de gênero, né? Foi bom carregar o púlpito aqui, porque aí ajuda na simplicidade que serve, né? Prazer. Eu tenho um problema que os meus S's, eles têm um chiado. Eu não sei, desde menino eu sou assim. Eu viajo aí, ando em alguns lugares, mas não consigo, pastor, resolver esse problema do chiado. Então, se eu por acaso chiar, você me perdoe, tá bom? Mas é uma alegria estar aqui. Eu já costumo dizer que eu já recebi a minha medida, né? Eu já posso ir embora. E por isso eu gosto de participar desses eventos, principalmente quando a gente não fala sozinho, né? Quando a gente ouve. E aqui as canções do Silvestre, do Wesley, nossa música brasileira, né? E essa nova geração aí vem para tentar redimir Silvestre e Wesley, essa bagunça, a confusão que está nesse meio gospel, né? Que eu não sei nem o que significa esse negócio. Mas está confuso e eu fico feliz do Estênio, Diego e tantos outros caras aí que estão numa contramão, né? E louvado seja Deus por tudo isso. Contra o sistema do texto maravilhoso que o pastor Fernando leu sobre a Babilônia. E eu nunca tinha atentado para aquele texto e falei, nossa, que legal. Que texto marcante. Então, eu já recebi a minha medida pelas canções, pelo que eu ouvi, e quero compartilhar alguma coisa, e com alguma dificuldade, porque eu sou um cara repetitivo, né? Eu descobri esse tema da simplicidade em 2003, e desde então ele é um discurso quase repetitivo na minha vida, contínuo. Tanto que as pessoas que caminham mais próximas a mim têm dificuldade de caminhar comigo em alguns lugares. Falam, pô, você falou de novo esse não. Eu falei, não, de novo para você, né? Mas é um tempo especial, porque é um tempo em que veio uma liderança católica ao nosso país. E qual foi a palavra mais falada por essa liderança, ou sobre essa liderança? Né? Simplicidade. O que esse Papa tem de tão especial que outros não tiveram? Claro que tem uma história de marketing por trás, tem uma série de coisas, mas o que esse camarada chamado Francisco, e na verdade o nome dele é Jorge, o que ele tem de especial que está deixando todo mundo boquiaberto? É que para ele o menos é mais. Só isso. Para ele o menos é mais. E ele está numa instituição onde isso nunca foi verdade, pelo menos pela sua liderança. Nunca é exagero, né? Quase nunca. Exceto por alguns homens que por ali passaram e, como Francisco de Assis, que na minha humilde opinião, depois de Jesus, foi o melhor exemplo de cristão que serve na sua simplicidade de vida. Muito mais do que Lutero, para desespero dos meus amigos protestantes. Muito mais do que Calvino, para desespero dos meus irmãos protestantes reformados. Francisco de Assis foi o grande homem do cristianismo depois de Jesus. E o que está sendo resgatado é uma simplicidade. É isso que está tão em voga e está tão batendo tanto na nossa cabeça, e você fica confuso. De um lado dizendo, e olha que o Francisco fala muito mal, né? Porque eles não têm o costume do discurso e da pregação como os pastores e evangélicos têm. Então, o discurso dele ele não é um orador. Imagina se fosse, aí a gente estava, né? Mas na simplicidade do que fala, ele alcança um objetivo tão marcante, e você fica confuso. Você ouve o cara e diz, nossa, isso faz todo sentido. Aí vem a turma dos evangelhos dizer, não, isso aí é coisa do demônio. E você diz, é do demônio. Quando me apresentaram Madre Teresa de Calcutá, eu fiquei em crise. E eu cheguei à conclusão de que se ela está no inferno, eu já estou no azeite em fogo brando. Porque eu tenho muita dificuldade em entender uma pessoa que dá a sua vida em serviço dos outros, e por amor de um Cristo
que eu teologicamente entendo diferente do deles, e consigo aceitar as diferenças teológicas em relação aos irmãos presbiterianos, batistas, metodistas, assembleanos, mas não consigo aceitar aquilo ali, é muito difícil para a minha cabeça. E alguém fala de Madre Teresa e diz para mim, olha, é uma pena, né? Mas ela está no inferno. Eu digo, no inferno, rapaz? Então, sem querer antipatizar com alguns aqui, mas precisando pontuar, eu quero dizer que o assunto simplicidade está em voga, está na moda. E a gente precisa aproveitar isso para dizer para a igreja que a igreja precisa se reposicionar, precisa repensar algumas coisas. Porque falar de simplicidade é um negócio muito difícil. Porque simplicidade é difícil de viver. E o que é difícil de viver é difícil de falar. Talvez falar seja mais fácil do que de viver. Falar sobre simplicidade é mais fácil que viver simplicidade. Porque a simplicidade é como a humildade. Você acha que ganhou, você perdeu. Você acha que é simples, deixou de ser. Então, eu fico muito feliz por um espaço como esse, uma oportunidade como essa de nós refletirmos sobre um estilo de vida mais simples e principalmente porque a gente está refletindo com o objetivo de alguma coisa. Não é só simples para dizermos que somos simples ou alguém dizer sobre nós que somos simples, mas é sermos simples para que, de fato, a gente possa causar um maior impacto no que diz respeito às coisas do reino, concernentes ao reino de Deus. Então, eu fico muito feliz pelo convite, muito obrigado, e é um prazer, de fato, estar aqui. Parabenizo o tema, simplicidade que serve, né? Porque, como bem disse o Fernando aqui também, o discurso é contagiante, né? Teologia normalmente é feita numa mesa, num laptop, às vezes numa sala confortável, mas a verdadeira teologia é aquela que é feita na prática, nos guetos. Aí estão os verdadeiros teólogos, como ele bem disse sobre João Boca, Milani e tantos outros heróis que eu conheci na minha vida cristã, homens desconhecidos. Famosos quem? Hã? Esses são os heróis, estão por aí, tem um monte deles, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E são homens que encarnam a simplicidade na vida e que lutam também. Porque até o fazer o bem tem um quê de vaidade muito grande envolto. Então você pode ser um grande filantropo, não sei bem como é que pronuncia isso, e ser um cara extremamente vaidoso com isso. Essa é a sua bandeira. Então olha como é complicado o negócio. Você faz o bem, mas no teu coração aquilo é um negócio complicado. Queria ler um texto para a gente começar, para não ficar só na falação, né? Está lá em João, capítulo 13, texto muito conhecido. Que é o lava-pés de Jesus, dos seus discípulos. João, capítulo 13, diz assim no verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora
que vocês sabem essas coisas. Felizes serão se as praticarem. Senhor Jesus, nessa manhã, que Tu possas abrir o nosso coração e trazer ao nosso entendimento, Senhor, as coisas que vêm do Teu Espírito e que são parte do reino de Deus contra o anti-reino, Senhor, a Babilônia, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto clássico, conhecido, uma prática que a igreja poderia ter incorporado de uma maneira mais efetiva na sua liturgia, o lava-pés de Jesus. Porque ela relembra a gente da nossa simplicidade, da necessidade que nós fazemos com os outros, isso, servir uns aos outros. Então, fica aqui um convite ao pastor, que a gente retome isso. Eu sei que não é simples, é uma molhação danada, mas que a gente de vez em quando faça o lava-pés. Lembre disso. São símbolos, como a ceia, que tem muito mais do que um símbolo, mas é também um símbolo de nós nos lembrarmos da comunhão, do partir do pão e do vinho. E eu acho que o lava-pés tem um significado, mas tem algumas coisas aqui que me chamam a atenção e poucas. O verso 7, Jesus diz para Pedro: você não compreende agora o que lhe estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. A minha pergunta é: a igreja já entendeu o que Jesus fez? Porque me parece que isso ficou perdido no tempo. Isso nós não entendemos ainda. A liderança. A gente faz uma confusão com o serviço do reino de Deus e com cargos. A gente tem um esquema hierarquizado quando a hierarquia do reino de Deus é inversa, é a pirâmide invertida, né? O que é maior, sirva o menor. O que é menor será maior. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Aí Jesus completa, mas no reino de Deus ele é o menor. O menor será maior que ele. Que confusão, rapaz. A nossa cabeça é hierarquizada, né? A gente gosta do general, aquele que é o cabeça. A gente gosta da pirâmide porque a gente entende isso. Eu devo obediência, que deve obediência. E quando aquele que, teoricamente, você deve obediência te serve, você bagunça a tua cabeça. Então, quando o pastor da comunidade aqui diz: olha, eu estou servindo os irmãos não entendem esse negócio. Como assim, pastor? Eu tenho que servir? O pastor diz: não, nós temos que servir uns aos outros. Assim que o mestre, ele disse: se eu, sendo mestre e Senhor, fiz isso, façam uns com os outros. Esse é o princípio do reino de Deus, da simplicidade. E por isso é tão difícil, porque a vida nos induz a nós sermos servidos e nós acumularmos. E eu queria deixar também uma mensagem logo de cara para todo mundo. Simplicidade não tem a ver só com grana. Se fosse grana, era menos complicado. Era complicado, mas era menos complicado. Porque o dinheiro é o palpável, né? Ou o cara tem ou não tem. Mas eu conheço cara que é rico e é simples. Eu conheço gente pobre que é orgulhosa demais. Eu fui pastor numa comunidade por 7 anos na favela, no Rio de Janeiro. Esse discurso de simplicidade, que foi tema do meu mestrado e virou um livreto, um livro, Teologia da Simplicidade. E eu falava, e isso era complicado, porque o Brasil crescendo economicamente, o cara que é pobre, que está lá na favela e começa a ter chance de comprar suas coisinhas, diz: pô, pastor, que conversa, né? Eu quero é bênção, pastor, eu quero vitória. E eu falei: eu acho que eu estou no lugar errado, falando do assunto errado. Porque os caras já são simples, mas ou são pobres por circunstâncias da vida e não porque escolheram. Não é um negócio voluntário. Eles são porque são. E agora que eles têm chance de melhorar, eu venho com um discurso. Eu falei: acho que eu estou fora de espaço e de época. Mas está lá o nosso projeto no Rio de Janeiro, na Casa do Mestre, que eu adoro falar também, porque isso tem todo um sentido de vaidade, né? A gente gosta de falar das coisas que a gente realiza, né? Você viu como é complicado, queridos? É um negócio muito difícil. Então, quando me chamam, o Alain me chamou, eu falei: pô, Alain, que complicação esse negócio, rapaz. Como é que eu vou falar sobre esse assunto? Adoro falar sobre a Casa do Mestre. Quer que eu fale mais? Tem um pregador muito conhecido chamado Paulo Júnior, talvez aqui o pessoal conheça. Paulo Júnior disse que isso é uma masturbação, né? É um negócio que é oculto. Então ele fala lá, o músico lá está se masturbando, que para ele é um prazer, né? Ele está ali na guitarra, ele está... Aliás, como a gente gosta de rock and roll, né, irmão? Vamos tirar um pouquinho desse negócio, trazer a nossa cultura, né? O cara está ali na guitarra, ele está numa masturbação, é um prazer solitário, né? Ele está ali, e está todo mundo ali, que bênção. Complicado mesmo, irmãos. Simplicidade é um negócio muito complicado. Mas é um tema que a gente precisa tratar, porque... E como eu disse que não é só dinheiro, a simplicidade envolve o quê? Envolve hierarquia eclesiástica. Olha que complicado esse negócio. Envolve institucionalização da igreja. A igreja hoje é uma grande... Eu não vou nem dizer que é um grande negócio, né, irmãos? Porque eu me lembro quando eu estava... eu sou economista de formação, então os amigos que não são cristãos já viu a piada. Pastor e economista, está rico, né?
O cara está rico. Outro amigo diz assim, pequenas igrejas, grandes negócios. E você tem que ouvir isso, né? E um outro amigo meu, pastor, diz assim, rapaz, quando você tem que explicar que você é pastor, é que alguma coisa está errada, né? Olha, eu sou pastor, bom, mas deixa eu explicar. Eu não sou como os outros. Pô, que negócio enrolado, né? Então é uma época complicada. Eu também sou de um tempo que ser pastor era ser ignorante, mas não ser rico, nem safado, né? Você era ignorante. Esse cara é pastor, coitado, é ignorante, é um iletrado, cara e conduz aí uma turma aí de, pô, o pessoal não sabe nada. Hoje você diz que é pastor, está arriscado o cara te pedir RG, CPF, não sei o quê. Vai fazer uma compra. E isso é uma lástima, é um negócio... Mas é um sinal dessa turbulência que vive a nossa sociedade. E a igreja embarcou nesse negócio. Eu me lembro no início dos anos 80, e meu trabalho sobre simplicidade ele tem a ver sobre um movimento que foi oriundo lá do Pacto de Lausanne, em 1974. Então, eles, quando fizeram o Pacto de Lausanne final, o documento final, no artigo 9º, ele fala sobre os cristãos terem um estilo de vida mais simples para poderem ser mais efetivos em missões, em ação social, transformarem esse mundo. Os caras colocaram lá mais de 3.000 lideranças, liderados lá pelo nosso querido Billy Graham, assinaram isso e dissemos, é um propósito. Isso, a tendência era isso vir dessa decisão e passando para as igrejas ao redor do mundo, né? Nós tínhamos lá alguns, 3 brasileiros, né? Um que eu vim conhecer há pouco tempo, Tácito Pinto, que hoje está na Austrália, é um irmão querido. Neuza Itioca, que eu não vou fazer nenhuma consideração, na época presidente da ABU, hoje ela cuida de estudos sobre demônios, e eu não vou fazer nenhum comentário, mas eu prometo. E o outro, saudoso Robson Cavalcante, né? Que faleceu de maneira trágica lá em Olinda. Para nossa tristeza, vai-se um irmão querido. E eles propõem isso e resolvem aprofundar o assunto, e aí fazem uma consulta internacional em 1980, reúnem lá uma galera lá de lideranças, onde estavam esses 3 irmãos que eu falei, chamada Consulta Internacional sobre Estilo de Vida Simples. E eu, quando descobri isso, falei, nossa, e é incrível, porque foi em 1980 e foi exatamente nos anos 80 que surge no mundo, inclusive no Brasil, o casal Baker, depois Jim Swaggart, com um outro tipo de discurso. Porque a teologia da prosperidade que estão falando, ela não é só grana, ela é tudo, né? Então o irmão Wesley cantou aqui sobre quando vem o remédio não cura a doença, né? Gera uma loucura, é isso mesmo. Então é a questão da saúde plena, você não só tem que ser rico, como você tem que ter saúde plena. E aí a esquizofrenia gospel, ela vai crescendo, né? Ela não tem limite. Então, não só você tem que ter grana, como você tem que ter saúde plena, como também as coisas todas têm que dar certo. Você é um vencedor. As coisas têm que acontecer. E aí a confusão bíblica, né? Porque a Bíblia é o inverso, né? Carrega a sua cruz e me siga, né? Pô, Paulo era um cara que fazia milagre, mas diz lá para Timóteo que para curar a enfermidade dele, tome um vinho. Pô, Paulo, você ressuscitou lá o cara lá que você derrubou lá. Derrubou não, coitado, ele dormiu lá na janela, né? E você não teve capacidade de curar Timóteo da sua enfermidade. Eu acho que era Timóteo, talvez esteja enganado, né? Não esqueça de tomar o vinho. Então, é uma confusão bíblica, né? E não só isso, vai gerando uma confusão. Eu conheci uma senhora que cantava na igreja e ela ficou muda e surda. As duas coisas. Porque às vezes a pessoa é muda, mas não é surda, né? Tem uma coisa dessa. E era difícil o nosso diálogo, porque ela também tinha ficado surdo-muda há pouco tempo, então ela não sabia a linguagem, eu também não sei, então a gente se comunicava com leitura labial, né? E ela falava um sussurro assim, porque ela ainda conseguia falar. Mas ela ficou doente na alma, quer dizer, ela ficou doente no corpo, e aí ela disse, não, Jesus vai me curar, porque ele me deu o dom do louvor, né? Quer dizer, ministério de louvor, nunca vi isso na Bíblia, é outra confusão nossa, dos nossos dias, né? Quer dizer, a música é um acessório da adoração, é uma vida de adoração, né? Você vive a adoração, você não canta a adoração, você vive a adoração. Você é né? Eu tenho em mim um canto de vitória, eu sou isso. Então, nessa confusão na vida dessa irmã, ela falou, não, pastor, tem alguma coisa errada, Deus vai me curar. E não foi curada, e não sendo curada, está ficando doida. Doida mesmo, você pira, você já não sabe, mas peraí, cadê a minha verdade? Onde está a minha verdade? Não existe essa verdade? Isso foi incutido, então uma confusão. E esses caras, através dos programas de televisão, eles simplesmente atropelam qualquer outro movimento que diz outra coisa. Que diz que você precisa ter uma vida mais simples
para alcançar. Não apenas financeiramente, não é só porque vai te sobrar recurso para investir, mas porque você vai impactar com a sua simplicidade. Nos projetos que eu fiz na Visão Mundial e no Mackenzie, a gente caminha com alguns artistas, gospel e não gospel. E tem um artista não gospel, que eu não vou citar o nome, que é extremamente simples, e é um cara muito famoso. E eu fui falar com ele, falei, rapaz, eu quero te agradecer pela... Não sei nem como é que eu te digo isso. Você é gente, cara. Eu te tratei como gente desde o início, porque eu não trato assim ninguém, né, irmãos? Não quero ser tratado assim, não vou tratar, porque o cara é artista, né? Mas você é muito gente, cara. E ele falou assim, ué, eu tinha que ser diferente? E eu falei, é verdade. Eu estou te elogiando por um negócio. É igual o bom samaritano. Jesus chamou o samaritano de bom, irmãos? Por que não? Porque ele fez o que tinha que ser feito. Ele não fez nada além do que tinha que ser feito. Nós é que dizemos que ele é o bom samaritano. Pode pegar o texto, ver se eu estou enganado. Ver se tem alguma referência aí a bom. Nenhuma. Ele fez o que tinha que ser feito. Jesus, então, apresenta esse camarada. Né? Você sabe como seria essa história hoje em dia, né? Vocês já sabem, né? Como é que Jesus contaria essa história nas nossas igrejas hoje em dia? Você acha que era samaritano? Não, era um macumbeiro. Estava o irmão passando e foi assaltado. Vamos parafrasear Jesus aqui, que Deus me perdoe, né? Ou tá colocando aí um tio aí no texto bíblico aí, Deus vai te pesar a mão, hein? Estava lá passando o irmão e tomou uma surra, foi assaltado, ficou todo quebrado no meio da estrada, quase morto. Passou o levita, o termo miserável, né, meu irmão? Que negócio de levita, se você e o Wesley, vocês não estão nesse negócio de levita não, né? Pelo amor de Deus, né? Levita era porteiro, inclusive, não tinha nada a ver com música. Música também, mas era uma das funções de um levita, né? Da tribo de Levi. Passou o levita, viu o cara todo arrebentado e lembrou o quê? O ensaio. Porra. Pastor vai me tirar da escala, brother. Não dá, eu vou lá resolver esse negócio, é hoje. Sinto muito, parceiro, vou embora. Foi-se embora. E aí depois vem quem? Quem que Jesus fala lá? O segundo? Sacerdote. Olha aí. Desculpa, mas é o pastorzão, né? Passou o pastor e disse, nossa, eu tenho que começar o culto. Não vai dar. Comprei uma junta de bois, preciso experimentar. Casei-me, não posso ir. Tem o culto na hora, que a nossa vida às vezes é cultocêntrica, né? A gente vive o culto é o centro da nossa vida, né? Eu me lembro que eu falava na igreja anos atrás sobre a gente se envolver mais com a igreja, mas na minha cabeça se envolver mais com a igreja era cuidar mais disso aqui, ó, e não se envolver com o serviço do corpo de Cristo, né? E foi chegando, depois comecei a ficar sem sentido, né? Mas peraí, é o cara que carrega a chave, que abre a porta, que fecha. Não que isso não seja importante, tá, queridos? Isso é importante, senão as coisas também não funcionam. Mas isso não é a vida cristã, isso é uma parte dela, né? E aí ele dizia, aí ia passando por ali quem? O macumbeiro. Batedor de tambor. Viu o cara e o que? O resto da história não vou contar, né, irmãos? Vocês já sabem ela de frente para trás, né? Esse é o Jesus que desagrada a gregos, romanos, judeus e de todos os povos, todas as lideranças. Ele era um inconveniente, um discurso esquisitíssimo, comilão, beberrão, se sentava com prostitutas, marginais e todos aqueles que ninguém queria falar. E aos religiosos que esperavam um abraço, um beijo, um carinho, só burdoada, irmãos. Não é? A ira de Jesus é em cima de quem? Levanta. Imagina hoje em dia, irmãos. Imagina hoje em dia. Eu ia crucificar ele muito mais rápido. Muito mais. Mata o cara. Acaba com esse negócio. Esse negócio está sendo gravado, a gente fala as coisas, mas vamos em frente, né? Você vai nessas feiras cristãs, rapaz, eu fico desesperado. E eu estou inserido nesse meio por conta de trabalho, tá, irmãos? Mas eu fico imaginando Jesus entrando ali e olhando aquelas coisas, né? Crescimento do reino de Deus. E ele diz, vocês não entenderam, cara. Pedro chama Jesus e diz, Jesus, vamos resolver na espada agora. Tem tanta história de Jesus curiosa. Vão lá e pede para a gente passar ali para poder cortar caminho. Terra dos samaritanos. Chega lá os discípulos em nome de Jesus, dizem, viemos aqui em nome do mestre, queremos passar por aqui. E o cara solenemente diz, não, por aqui você não vai passar não, campeão.
Nem você, nem ninguém, nem o teu mestre. Pode voltar. Ele volta para Jesus e diz o quê? Mestre, agora sim. Desafiaram o poder. Todo gigante que se levanta contra nós há de cair. Aleluia. E você que vai assistir aí do palco, aí eu aqui no palco brilhando. Que teologia é essa, irmãos? Que confusão, né? Mestre, vamos fazer uma oração, vai cair fogo do céu, vai matar todo mundo e nós vamos entrar lá. O negócio é o bonde doido do mestre de Nazaré. E Jesus disse, meu Senhor, vocês não entenderam da minha natureza. Eu vim para salvar, não vim para destruir. Eu vim para cuidar. É um outro estilo, irmãos. Você vê que eu não falei, até agora, não tem dinheiro envolvido no nosso assunto. Só que, bem disse o pastor Fernando aqui, dinheiro é assunto altamente espiritual. Já dizia, de onde eu vi lá da Igreja Nova Vida, Bispo Roberto McAllister. Porque Jesus fala o tempo todo sobre grana, mas sobre o desapego à grana, sobre usar a grana. E Jesus não foi um asceta. Sabe o que é um asceta? O cara que abre mão dos prazeres todos da vida. A dificuldade também do cristão e até mesmo dos judeus mais ortodoxos da época era entender que Jesus não era João Batista. João Batista era o exemplo de um segmento judaico que todo mundo entendia. Não, esse cara é um asceta, vive no deserto, come gafanhoto, mel silvestre. Jesus não era nada disso. Jesus era um cara que metia o porrete nos religiosos, era um camarada que pregava um reino de Deus. Jesus não pregava salvação, Jesus não falava de um céu, Jesus falava do agora. O reino de Deus é chegado sobre vocês, a mudança é agora, é a partir de agora. O céu, e quando eu entendi isso, parece que é um piano na minha cabeça. Eu entendi que o céu é um prêmio. A gente tem o costume de trazer alguém para o reino de Deus, para a igreja, a pessoa se converte e a gente acha que o trabalho acabou. O trabalho começou. E a gente acha, não, já está aí, porque a salvação para nós é o mais importante. É o Jesus como Salvador, mas o mais importante na Bíblia é o Jesus como Senhor. Senhor, Quírios da igreja, é outra conversa. E Jesus, então, vem de um jeito diferente. João Batista diz, não sou digno. Irmãos, vamos falar sobre João Batista? João Batista era o quê? Qual era o grau de parentesco de Jesus? Primo, né? Por que João Batista tinha dúvida de que Jesus era o Messias? Vamos lembrar as histórias? As duas mães grávidas, Isabel chega para Maria, Maria chega para Maria e João Batista no ventre dela começa um rebuliço. A mulher se enche do Espírito Santo e começa a falar um monte para Maria. Você acha que João Batista nunca soube dessa história? A mãe nunca contou essa história para ele? Meu filho, você não sabe, quando você era no meu ventre, eu fui na casa da tua tia, lá no teu primo, cara. Você não sabe o que aconteceu. Você acha que João Batista não sabia dessa história? Vamos mais. João Batista conviveu com Jesus. Viu que ele era um menino, como outro menino, Jesus homem, mas ele conviveu com um menino diferente, que aos 12 anos discutia com doutores da lei. Não é um menino qualquer. João Batista percebeu isso. João Batista começa seu ministério numa visão de Deus, de algo que ele preparava o caminho para o Senhor. Ele ainda não tinha associado as coisas. Mas aí tem uma situação absolutamente transcendental. Desce uma pomba sobre um homem que vinha na sua direção, ele batizando um monte de gente. E diz o texto que veio uma voz do céu. Não sei se é audível, no coração dele veio uma voz. A Bíblia diz, né? E ele ouve, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Precisa de mais, irmãos? Algum sinal? Até o transcendental ele teve. Pois ele, quando está preso, o que ele faz com os seus discípulos, irmãos? Vai a Jesus e pergunta se ele é o Messias ou temos que esperar outro. E Jesus podia dar um fora nele, né? Dizer, tá louco, João? Você convive comigo há tanto tempo. E o que Jesus fala no seu, que reforça o seu messianismo, o fato dele ser o Cristo de Deus? Chamou os discípulos de João, vem cá. Presta atenção. Jesus, ele ensinava fazendo. Como é que ele ensinava sobre a oferta? Chamava os discípulos, vem. Olha a oferta da viúva, olha aquela mulher. Ela está dando tudo que ela tem. Você viu o outro? Ele deu do que sobra.
Talvez ele deu a esmola, no sentido não da palavra, mas do sentido que nós temos de esmola. Ele deu. Ela deu tudo, cara. Entenderam? Os caras entenderam. Ele chamou os discípulos de João e falou, vem cá que eu vou mostrar para vocês. Curou um monte de gente, fez um monte de coisa. E ele fala lá, os cegos vêm, os coxos andam, papapá. E o reino de Deus é pregado aos pobres. A boa notícia era quem não tinha nada. Você sabia que o Nordeste brasileiro há 60 anos passa a maior seca dos últimos 60 anos? Esse ano passa uma seca pior dos últimos 60 anos. Sabe por quê que os caras não estão sentindo tanto e você não está vendo noticiar? Porque existe uma política assistencialista no Brasil, que nós criticamos tanto. É duro falar isso, irmãos, mas graças a Deus pelo Bolsa Família. Eu não estou falando de política nem de partido político em nome de Jesus. Eu estou falando que se as nossas prioridades não forem para aquilo que é de fato prioritário, vamos fazer uma brincadeira na tua casa? Estão roubando o teu carro, tua casa está pegando fogo e teu filho de 2 anos está pendurado na janela. O que você vai resolver primeiro, querido? Responde sem pensar, em nome de Jesus. Se disser que é o carro, eu vou embora. O homem pensa, né? Pô, meu carro, arranhado já é um desespero, né? Você vai correr para salvar teu filho. A casa, meu irmão. O carro, então. A gente não dá prioridade ao que é prioritário. Aí vem o Papa Francisco e diz assim, não importa se é budista, não sei o quê, muçulmano, católico, cristão, protestante, vamos cuidar de quem tem fome. Depois a gente vê essa questão teológica. E aí eu sou obrigado a ouvir isso e bater palma, querido. O que eu vou falar, meu irmão? Eu vou xingar o cara? Se as lideranças que estão no Brasil hoje, com grande poder de mídia, e obviamente tem muita liderança boa no Brasil, mas as lideranças que têm o poder econômico estão falando outra coisa, vendendo Bíblia a R$900. Que Bíblia cara, né? Que Bíblia cara, meu irmão. Eu fiz até um comentário uma vez no meu blog, agora eu posso falar. O custo da Bíblia de R$900 era, tirando todos os gastos, deixa eu fazer aqui uma conta rápida, era R$234 de custo. Quem é bom de matemática aí? Vê qual é o lucro dessa Bíblia. R$666. Só pode, né, irmão? Só pode ser um negócio do demônio, né? Fui eu que inventei isso aí, tá, irmão? Que uma Bíblia de R$900 só pode ser um troço. Então a gente vê as lideranças. Quanta diferença. Então nos anos 80 esse negócio invade. Nos anos 90 algumas lideranças cristãs se levantam contra isso. Igrejas tradicionais no Brasil. Eu no meu coração dizia, isso não vai entrar na igreja. Eu me lembro de um livro do Paulo Romero, chamado Supercrentes. Falei, isso aí, pô, isso é um negócio de momento, é uma onda. Meu irmão, que onda longa, que caixote. Pô, já não aguento mais engolir água, meu irmão. Você já tomou caixote em praia? Nossa, tu não sabe se está em cima, embaixo, se você está de frente. A luz do sol se bater, você diz, não, o céu é para lá, né? Mas você está tomando e entra areia em tudo que é lugar. Você só vai descobrir quando é areia quando você chega em casa na hora de tomar banho, né? Você tira a roupa que você vê que tinha areia em tudo. Nós estamos num caixote que não acaba. Eu já estou cansado de engolir água. E o negócio não muda. Aí eu fico, Senhor, será que o Senhor trouxe o Papa ao Brasil para a gente poder falar para a igreja brasileira que nós precisamos viver uma vida mais simples? Eu separei um monte de coisa aqui para falar, mas eu nunca falo, irmãos. É a mesma coisa que nada, né? Você pega o estilo de vida de Jesus, nasceu numa manjedoura. A mãe apresenta 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Família pobre, Jesus nasceu. Nasceu numa cidade pobre. O rei de toda a terra não podia ter nascido num lugarzinho melhor, rapaz? Olha a nossa teologia, né? O cara foi nascer, não tinha nem um lugar para ele ter um parto decente. Foi nascer junto a animal. Que Deus louco é esse? Que o maior evento, né? Tem aquela história do Bill Clinton, né? Uma vez perguntaram qual era o maior evento da história da humanidade, e ele escreveu lá, deu uma declaração lá na época que ele era presidente, dizendo que foi o homem pisar na lua. E o Billy Graham depois escreveu no New York Times dizendo que, querido presidente, sinto discordar, mas o maior evento
da história da humanidade não foi o homem pisar na lua, e sim Deus pisar na terra. E Deus pisa na terra no corpo de um menino, numa família pobre. Irmão, está tudo errado, irmãos. Ou então nós não estamos entendendo nada. A vida dele é uma vida simples, de uma túnica, um discurso vigoroso, uma vida de exemplo. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando você for, não leve 2 túnicas, não leve sobra, não leve dinheiro, não leve nada. Se alguém te saudar, dê a paz, senão a paz volta para você. Que discurso agudo. Que homem é esse? E uma vez um imbecil virou para mim e disse, não, mas a túnica dele era valorosa. Os caras jogaram sorte sobre a túnica de Jesus. É duro ouvir isso, né, irmãos? O cara só tinha uma, né? Se fosse hoje, eu ia ter que ter uma roupa Master Plus, né? Não dá para comprar na José Paulino, né? Não ia dar, que só tem uma, né? Ela vai andar aí um mês, acabou a roupa. Tinha uma túnica, né, irmãos? Então, a vida de simplicidade tem a ver com grana, mas tem a ver também com o teu coração. Os discípulos estavam ali andando na vida de pobreza de Jesus, ou não estavam? 3 anos. Ou você acha que alguém tinha um conforto, um biscoito escondido? Uma bolacha escondida? Biscoito é muito carioca, né? Tinha uma bolacha escondida. Você acha que alguém tinha? Não, você está comendo a mesma comida, bebendo. Hoje tem comida? Tem? Não tem? Não tem. Vamos bater palma, vamos louvar a Deus e vamos ser felizes. Os caras estão ali. Depois da caminhada, olha como é que não tem a ver com grana. Chega uma mulher, mãe de 2 discípulos. Chama o mestre e diz, mestre, posso lhe falar? Jesus, claro, minha querida. Vamos lá. O que eu posso te servir? Aí ela diz assim, mestre, quando o senhor vier no teu reino, que Jesus falava de reino, né? O que eles entendiam de reino? Rei, trono, né? Cetro, né? Poder. Quando o senhor vier no seu reino, permite que os meus filhos... Coisa de mãe, né? Querendo um pistolãozinho, né? Vocês chamam de pistolão aqui em São Paulo? Uma indicaçãozinha, né? Pô, dá para acomodar um do teu lado direito e esquerdo? Jesus falou, mulher, você não sabe o que você está pedindo. Eu vou dizer mais para vocês, aquilo ali era com concordância dos filhos, hein? Aquilo revoltou os outros discípulos. Ninguém estava entendendo ainda o negócio. Cadê a simplicidade no coração? Vida de pobreza. Andando com Jesus para lá e para cá, vivendo de oferta. Jesus não era um asceta. Comia, bebia quando lhe davam. Ele usufruía dos prazeres, mas ele usufruía na comunhão, na graça. Quando derramam aquele perfume precioso sobre o pé dele, ele diz o que não. Só que a gente só pegou o texto que ele diz, os pobres sempre tendes convosco. Aí o cara diz, isso aqui é o princípio de Deus, vai ter sempre pobre no mundo. Olha como a gente é complicado o negócio. Jesus não disse isso. Jesus disse, olha, você tem a oportunidade de fazer o bem, agora ela vem aqui para me preparar para a minha morte. Deixa ela derramar. O dinheiro não é o mais importante é o coração, não é o quanto você tem. E isso é o nosso grande desafio, porque isso envolve angústia, ansiedade, um monte de coisa. O desafio para a igreja é ter uma vida mais simples a partir do seu coração, a partir de si mesmo. Porque a partir de si mesmo você consegue impactar os outros. Do jeito que você trata o trocador do ônibus, do jeito que você fala com o garçom. Teu filho está vendo isso e ele vai fazer igualzinho. Do jeito que você é grato por alguém que fez uma comida para você ou que te serviu naquele dia. Isso é simplicidade, irmãos. E é isso que a gente precisa ver. A simplicidade é uma revolução interior, não é um movimento. Ela se torna um movimento depois, um movimento que acontece naturalmente, mas tem que começar dentro do teu coração. Naqueles sonhos que desde a infância, que às vezes tem relação psicológica envolvida, teu pai dizia que tu não ia ser nada, sabe aquela coisa? Aí você quer provar que você pode, você não vai provar nunca. Nem para você, nem para os seus, nem para ninguém. Porque, como bem disse o nosso querido Fernando, né, só mais um pouquinho. Você vai estar sempre em busca de. A saciedade, ela faz parte do contentamento. Você só se sente saciado quando você é grato a Deus. Hoje tem, louvado seja o Senhor. Hoje não tem, louvado seja o Senhor. E eu estou falando isso, irmãos, com muita dificuldade. Isso é uma dificuldade para mim diária. Ou você acha que não? É bom o discurso. Por isso que eu disse, o discurso é mais fácil do que a prática desse negócio. De viver uma vida simples. Eu já estou partindo para a conclusão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante a gente falar que eu não tenha dito. Ela é pessoal,
Simplicidade começa dentro de você, ela é institucional. Você tem que levar isso para a tua comunidade de fé, para a tua igreja, para o teu grupo pequeno. E começar a fomentar isso. Vamos ser mais simples. Para com esse negócio de cargos, de preocupação. Recebia na igreja lá um cara, não, pastor, eu sou diácono. Eu falei, não, o irmão foi diácono, né? Não, eu sou diácono. Não, o irmão foi diácono. Aí ficou, foi, eu sou. Não, porque diácono é um serviço. Por isso que eu digo que eu não sou pastor. Eu não estou pastoreando hoje, irmãos. Eu estava pastor. O dia que eu voltar a pastorear, e se Deus assim permitir, eu volto a ser pastor. Pastor é uma função, não é cargo. Onde na Bíblia está escrito que pastor é um cargo que você ganha? Um título. A gente tem mania dessas coisas. Vai fazer um seminário, o cara quer um certificado para botar na parede. Eu fui. Pô. Importa é o que está na tua cabeça, é o teu conhecimento, né? Não estou dizendo que você vai se formar na faculdade, você não tem que ter lá um teu canudo. Eu estou dizendo, pô, quanto de certificado é em Cristo? A gente vai fazer evento, cara, não, mas tem que ter um certificado. É tantas horas. A gente gosta de uma bobagem, né? Tá vendo como é? Eu gosto também. A gente gosta dessas coisas. Ser reconhecido. Falar que, né, eu adoro falar os amigos famosos que eu tenho. Ah, eu sou amigo do ciclano, do fulano. Aí daqui a pouco eu digo, oh Deus, desculpa. Porque o cara não te conhece, aí você diz assim, eu sou amigo do João. Aí o cara, pô, meu irmão, se o cara é amigo do João, o cara é gente boa. Porque o João não é amigo qualquer um, não. Não é assim que a gente faz, irmãos? Tem cara que eu digo que é meu amigo, que eu não vejo esse camarada há mais de 4 anos. É meu amigo de verdade, mas não vejo há 4 anos. Eu falo como se ontem eu tivesse tomado café da manhã com ele. Aí o cara, pô, olha como é difícil, né? Simplicidade institucional, irmãos. Igrejas mais simples, mais leves, mais eficientes. Que sobra mais grana para a gente investir naquilo que tem que investir. E onde é que a gente tem que investir, irmãos? Qual é o problema? Qual é o gargalo em São Paulo? Qual é o gargalo em São Bernardo? Onde é que está a pobreza aqui? Está na Cracolândia, irmãos? Aonde é que tem? Eu não conheço São Bernardo do Campo. É ali que a igreja tem que atuar, irmãos. É ali que vocês têm que se mobilizar. Mas a gente não consegue se mobilizar porque a nossa vida está tão ocupada com outras coisas que não tem nada a ver com a simplicidade que a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. A simplicidade é interior para se refletir no exterior. E sabe aonde é que a simplicidade melhor reflete? No serviço. No serviço. Não tem outro lugar que você mostre a sua simplicidade do que no servir. E olha, se você é advogado, não vem dizer que você vai dar curso ou vai oferecer o seu serviço de advogado. Vai lavar o banheiro. Vai lavar o banheiro, cara. Por que você acha que você é advogado? Desculpa aos advogados aqui, né? Por que você acha que você é advogado, você vai só trabalhar com lei? Ah, porque eu tenho um talento da lei. Tá bom, na hora que tiver a oportunidade, o pastor ou alguém vai te chamar para você ajudar nisso. Mas ó, o que está precisando agora mesmo de verdade, meu irmão, é alguém passar uma bucha lá no banheiro que está um fedor danado. O irmão pode servir? Pô, de respeito comigo, pastor, dou um dízimo. Meu Senhor. Aliás, o dízimo, irmãos, é um dos maiores constrangimentos da igreja, né? Eu sempre faço essa pergunta aqui para deixar todo mundo de cabelo em pé, né? Já não basta, menos o Wesley, né? O Wesley, graças a Deus. Desculpa, tá, meu irmão? A brincadeira. Eu tomo finasterida, que é a vaidade para não ficar careca. Então, estou confessando aqui em rede nacional de televisão. A minha pergunta é, o que é mais difícil? Dar um dízimo em cima de um salário mínimo ou dar um dízimo em cima de 10 mil reais, irmãos? Pensa e me responde, rápido. Um de cada vez. Hã? Pode falar aí. Só conhece. Muito boa. Irmãos, é claro que é dar o dízimo do salário mínimo, irmãos. Por quê? Porque para quem ganha salário mínimo, tirar 10% do seu valor significa um sacrifício de amor, querido. Para quem ganha 10 mil, tirar 1.000, ele fica com 9 mil para viver. Você está entendendo? Aí Jesus diz assim, você tem que dar tudo, cara. A vida mais simples vai dizer para você com quanto de 10 mil você precisa efetivamente para viver tranquilo. Para poder comer uma pizza com a família no fim de semana. Não é para ficar em privação. E quanto é que pode sobrar disso aí para você se envolver em projetos de Deus? Dar o teu dízimo, ajudar um irmão necessitado, ajudar projetos sociais relevantes. Quanto é que sobra da tua renda para isso? E não bota na poupança para você dar depois não, porque depois se você olhar um montante, você não vai dar nunca mais. Exemplo do cara que juntou para o filho e deu para o outro. São os
os heróis dessa caminhada. Dá logo. Dinheiro pegou, no reino de Deus, dinheiro tem que circular, irmão. Essa é a nossa dificuldade, a nossa luta. E o cara que dá 1000, ele acha e acaba achando que ele é um cara muito importante. Aí você convida ele para lavar o banheiro e ele fica escandalizado com aquilo. Aí sabe como é que a liderança pode talvez constranger o cara? Lavando. Ô irmão, você não vai poder fazer não? Eu vou lavar. É isso que Madre Teresa, é isso que Francisco de Assis, é isso que... Eu vou falar de alguns que eu conheço, Carlos Queiroz. É isso que alguns irmãos fazem. Se ninguém faz, eu boto a mão e faço. Não tem nenhum constrangimento nisso. Eu estou aqui para servir. É verdade que eu poderia estar instruindo os irmãos aqui com outras coisas, mas se ninguém faz, eu vou lá e faço. Porque não é vergonha para mim ir lá fazer isso. O serviço é a prova clara da simplicidade. E quanto mais próximos a gente andar do povo mais pobre, mais necessitado, mais carente, mais simples a gente vai se tornando. A luta é a vaidade porque a gente está lá, né? A gente vai querer dizer que está lá. Mas aí você vence essa luta e continua lá. Porque aí os caras vão... Aí você vai dizendo, o cara não tem nada. Eu me lembro uma vez eu fazendo... Ó, vou contar mais uma história, adoro, né? Eu estava fazendo aqueles velhos sopões. Nós criamos um grupo lá no Rio de Janeiro chamado Amigos de Francisco. Eu gosto do homem, né? Sempre gostei, irmão. Amigo não é do Papa, não. É o Francisco de Assis, tá? E nós íamos na madrugada lá. E no velho e bom sopão, que eu sempre disse, isso é melhor para nós do que para eles, porque te gera sensibilidade de diversas formas. A gente estava lá e eu sentei, né, perto de um cara que estava deitado no chão, dei a sopa a ele e falei, vou sentar aqui do ladinho dele para mostrar proximidade, né, para quebrar essa coisa de... É igual criança, quer falar com criança, abaixa na altura dela, né? Quem fala isso é o Rubem Alves. Senão ela fica vendo teu cinto, né? A criança não fala com cinto, a criança fala olhando no teu olho, né? Quer falar com a criança, abaixa e fala com ela. Imagina, eu tenho 1,86, fala, ô meu filho, cara... chorando para a mãe, né? E eu me sentei para falar com o menino. E na rua a gente sabe que nem sempre o nome do cara é o nome do cara. Às vezes ele dá um nome fantasioso porque ele está fugindo da família, da polícia. Eu sei que o nome que o cara me deu, ele acabou comigo, né? Meu nome é Márcio. Aí eu cheguei e falei, ei, campeão, tudo bem? Estou aqui, pô, para tomar uma sopa contigo. Peguei uma sopa também, para dar uma quebrada, né? Eu falei, como é que é o teu nome? O cara disse, Márcio. Não consegui mais nem comer a sopa, né, irmãos? Falei, 2 Márcios, 2 vidas, 2 histórias. Porque a vida é muito injusta, né? Eu nunca precisei trabalhar. Meu pai sempre disse, meu filho, vai estudar. E você estudando, obviamente, as oportunidades acontecem. Aí eu cresço na vida socialmente, socioeconomicamente, deixar bem claro isso. E aí eu digo assim, eu estou colhendo os frutos daquilo que eu plantei. Pô, que bacana isso. Covardia, né, meu irmão? É igual uma corrida, né? O cara dá a largada aqui, pá, eu saio correndo. Depois que eu estou 2 horas correndo, ele dá a largada. Ele chega na frente do cara. Pô, meu irmão, nem o Usain Bolt vai chegar na frente. Não é? É isso que a vida faz. O que a gente tem que fazer é diminuir essas diferenças para que o cara tenha a mesma chance que eu de chegar na minha frente. Se ele for melhor. Não é? No sentido intelectual, se ele tiver condições, ele pode chegar na minha frente. E aí você vai vendo os milagres na vida. Eu estudei economia no Rio de Janeiro, na UERJ. E tinha um menino lá, negro, que é outra complicação. Todo mundo fala de cota para negro. Eu estava numa reunião chiquerésima aí, nas minhas andanças aí profissionais. Eu estava falando lá não vou falar o nome dele não, muito conhecido, dando uma palestra, até que ele fez uma crítica veemente ao sistema de cotas. E eu ia fazer uma pergunta, porque depois foi aberta a pergunta, mas eu falei assim, eu vou expor a nudez do cara, eu não vou fazer isso. Eu fiquei incomodado para falar. Só que ele veio na mesa depois, ele era muito agradável. Abracei ele e falei assim, mestre, posso te fazer uma pergunta aqui? Mas a mesa ouviu. Tem algum negro nessa sala? Aí ele... Devia ter, irmãos, uns 50 executivos. Nenhum negro. Eu falei, mestre, eu não sei se o sistema de cotas é o mais certo, mas eu quero te dizer uma coisa, do jeito que está, não dá. Brasil é um país de muitos negros. Isso aí não está legal, não. Ele ficou constrangido. Ainda bem que eu não falei publicamente, porque o cara... E ele ia querer me bater, né? Porque... É isso que a gente tem que ter. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É a maneira como você vê a vida. E a mídia, ela informa você do jeito que ela quer. Fica ligado. Pede a Deus discernimento e sabedoria no teu coração para você entender essas coisas. Entender que tem um sistema de forças, um Babilônia
né, como diz o Richard Foster, né, o consumo é o Deus desse mundo, o dinheiro. E os publicitários são seus profetas. Eles fazem você ter uma necessidade de um troço que você nunca teve. Hoje, quem vive sem isso aqui, meu irmão? Você vive sem celular? O dia que eu saio sem celular, parece que eu estou pelado, né? Meu Deus, meu celular. E eu estava lá na faculdade, tinha um menino chamado Marquinhos. Eu vou terminar com essa história, irmãos. Marquinhos era brilhante, mas o Marquinhos morava no Morro do Macaco. Negro, favelado, tudo para ser qualquer outra coisa. Porque quem é negro, né, irmão, sabe a dificuldade que é, né? Ah, no Brasil não tem preconceito. Vai ser preto para tu ver. Eu tenho um carinho com meus... Aliás, eu já tive até sociedade com o legal. Eu sou um dos poucos caras que posso chamar de crioulo. E ele não fica com raiva de mim, porque ele sabe do meu coração. Que isso é uma idiotice, irmãos. Mas ele estava lá, o Marquinhos. Chegou lá na faculdade, estudando, e a gente viu que a roupa é diferente, né? Ele passou para a UERJ, mas é tudo diferente, irmãos. A UERJ não tinha mais vaga para carro, né? Porque só passa quem tem grana, pô. E o sistema de cota está errado. Aí a Globo informa, eu digo, é um absurdo, porque teu filho não passou. Ô, meu irmão, você pode pagar uma faculdade particular? Para de reclamar, paga. Mas a mídia diz, não, sistema injusto, vai segregar ainda mais branco e preto. O Marquinhos estava lá. E a gente ajudava o Marquinhos com lanche, queridos, porque ele chegava com fome. A gente combinou lá, eu e mais dois, assim, a gente está na mesa, cada dia um paga. Só o Marquinhos que não pagava, porque ele não tinha, coitado. Então, quando o Marquinhos chegava, vinha a rodada de coxinha, a gente chama de joelho, é o bauruzinho, lá no Rio é joelho. Rodada de joelho. Não, Marquinhos, chega, para ele não ficar constrangido. Só que o Marquinhos era brilhante. São os Marquinhos que a gente tem que buscar, são os brilhantes, para dar oportunidade deles irem além. E os que não forem Marquinhos, de terem dignidade, de ser um frentista, ganhar um salário, ter a sua casa, a sua família, é isso que a gente espera. E sabe quem é que pode fazer isso? Quem é que tem sensibilidade para isso? Queridos, é a igreja. É você e eu. Somos nós. E sabe como é que a gente começa a ter essa condição de ajudar os Marquinhos que por aí estão? Quando a gente se torna mais simples. Que aí sobra mais tempo, mais dinheiro, mais sensibilidade. Sobra tudo. Você está mais ligado. Encontrei o Marquinhos para encerrar a história. Encerrar essa palavra. No centro da cidade do Rio de Janeiro, todo engravatado, bonitão, rapaz. Dei um beijo nele, tomou um susto. O que é isso, rapaz? Fiquei emocionado. Falei, cara, parabéns, meu irmão. Não falei mais nada. E nem vou falar, que senão vou chorar, que eu choro fácil. Nós precisamos buscar esses Marquinhos aí. Tem que começar dentro do teu coração e do meu coração. Essa sensibilidade. Vamos ficar de pé? Queria fazer uma oração com você. Senhor, nós te agradecemos nessa início de tarde, Senhor, pelo teu Espírito que é quem traz a graça. Tu sabes quem somos nós, Senhor, e a incapacidade e a probabilidade da nossa vida ser totalmente errada, Senhor. Mas o Senhor, pela tua graça, tem tido misericórdia de nós e essa sensação de graça e do Espírito é algo que vem de ti. Muito obrigado, Senhor. Que o convencimento, que a mobilização, que a sensibilização sempre venha de ti, nunca de uma retórica humana, de uma fala apropriada, pontuada, mas que seja sempre através do teu Espírito, porque é Ele que nos move, Senhor, a todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que nessa comunidade, nesses irmãos que aqui estão, que vieram, Senhor, ouvir sobre essa simplicidade, já foram tão impactados com tantas coisas que nós falamos e ouvimos e cantamos aqui, possam, Senhor, sair daqui em busca de uma simplicidade no seu coração, entendendo que nós temos que fazer como o Senhor fez conosco, e que nós de fato nada somos. Tudo que somos, somos pelo Senhor. Tudo que fazemos de bem, fazemos porque o Senhor conosco estava, e tudo que fazemos errado, a culpa é exclusivamente nossa, Senhor. Tenhamos essa sensação do servo inútil, Senhor, daquele que faz tudo o que tem que ser feito e não fez nada além daquilo que tinha que fazer, Senhor. Tenhamos a sensação de que estamos aqui para servir e assim considerar o outro maior do que nós. E assim nós conseguiremos, inclusive, viver em mais paz com os irmãos, tendo mais tolerância com os erros uns dos outros, Senhor, porque nós somos tão errados, Senhor. Por isso nós precisamos tolerar, por isso nós não podemos julgar. Ajuda-nos, Senhor, na árdua tarefa dessa mensagem, e que essa vinda do Francisco aqui, do Jorge, Senhor, do teu filho, Senhor, ele possa despertar, Senhor, no teu povo evangélico, cristão, que também é teu povo, Senhor, que também diz que professa Jesus na sua vida, possam servir mais e mais para fazer diferença nessa terra e salgar essa terra.
Porque o que as pessoas precisam não é ouvir o nosso discurso, Senhor, mas é ver a nossa vida, Senhor. E quererem também ter a vida diferente, para a glória do Teu nome e para a continuidade e construção do Teu reino contra todo o anti-reino de Babilônia. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, querido.